Em alguns locais do Brasil, a gente falava agora há pouco sobre isso, né? A economia voltou a reabrir, dá aquele alívio, né? Aquela esperança de que as coisas vão melhorar, só que aí de uma hora para outra os números voltam a crescer nos casos de coronavírus e muitos estabelecimentos têm que ser fechados de novo. Para saber as alternativas, quais são as possibilidades, a gente está na ponta da linha com o César Rissetti, que é gerente de competitividade do Sebrae. César, claro que é um banho de água fria para quem estava imaginando que as coisas poderiam mudar depois de alguns meses, algumas semanas, enfim, dependendo do estabelecimento fechado. Tem alguma alternativa nesse momento, além de botar a cabeça no lugar, tentar retomar a vida mesmo com essa dificuldade, procurando alguma alternativa? Bom dia para você, César. Bom dia. Bom, primeiro, desde o início desse movimento de distanciamento social e encerramento de atividades do ponto de vista presencial, a gente tem percebido uma migração muito forte das empresas para reforçar os seus canais digitais e sua presença, né, na internet. O que era muitas vezes algo visto como um segundo plano se tornou o primeiro plano. Então, um movimento que tem ocorrido e que há a necessidade de continuar ele, mesmo com a volta da abertura física do seu comércio, do seu serviço, é continuar nos meios digitais, seja na presença aí nas redes sociais e em canais de comercialização, né? O consumidor está muito atento a isso, né? Houve um movimento nesse sentido e a gente acredita que esse é um caminho sem volta. Então, essa é uma alternativa que deve continuar mesmo com a volta do comércio físico. César, muita gente acabou pegando empréstimo, né? O governo abriu algumas linhas, nem todo mundo conseguiu ter acesso a essas linhas de crédito com valores mais baixos na taxa de juros. Também é uma opção procurar dinheiro no mercado? Como é que se faz essa conta para saber se vale a pena ou não vale a pena? O planejamento financeiro é algo fundamental e a crise tem mostrado que proteção do caixa é algo importante, né? Ainda mais nesse momento em que a entrada de recursos é muito baixa ou quase inexistente em alguns casos. Então é o momento de passar pela crise, né? E recorrer sim a mecanismos de financiamento. Esse financiamento ele pode vir tanto dos fornecedores, então essa renegociação com fornecedores é importante, jogando para frente um determinado pagamento, né, parcelando um pagamento que já iria vencer num determinado período de tempo e também procurar mecanismos de financiamento também com o sistema financeiro. Tem sim ocorrido um número maior de linhas de crédito disponíveis para o empresário. Tem linhas de crédito, nós fizemos um levantamento, são mais de 160 linhas de crédito que tem com maior ou menor grau, né, em termos de juros e acesso no mercado. E a conta é você perceber o quanto você consegue ter de carência. Primeiro é carência. No mínimo tem que ter uma carência de 4, 5, 6 meses numa linha de crédito, pois nós não estamos prevendo um retorno tão abrupto da atividade, né, e nos níveis que estava antes da crise, num primeiro momento. Então tem que ter uma linha de carência que seja razoável para passar por este momento. E taxas de juros que hoje estão em torno de 0,6, 0,7 ao mês, né, são boas taxas, mas pior do que a taxa que é um pouco mais cara é não ter o acesso à linha. Então, mesmo que vá um pouco mais acima disso, veja sua condição de pagamento depois do período de carência, mas tem que jogar isso para no mínimo 5, 6 meses aí para frente. César, a gente conversou recentemente com representantes de diversos setores e do setor dos lojistas. O pedido era o seguinte, para que houvesse algo parecido com um auxílio emergencial, né, promovido pelo governo federal, para os empresários, para os lojistas. Eu queria saber de você, enfim, do Sebrae, qual seria a medida considerada ideal para ajudar os empresários nesse momento, por parte do governo federal? A medida ideal que a gente tem procurado, né, é de fato o processo de linhas com carência maiores, né, carência de no mínimo 6, 7 meses, com uma taxa de juros aí próximo à Selic, né, que
o seu pagamento venha depois de um bom tempo e diluído em parcelas, né, de 36, 40, 50 meses para pagar esse principal acrescido desses juros. Então essa é uma alternativa que tem sido buscada, o próprio Pronamp, que foi recentemente instituído, tem ido nesta direção. E, além dessas, o próprio auxílio emergencial que vai atingir um determinado público, mas ele não consegue dar conta de todas as necessidades de caixa da empresa. Então, postergar também alguns incentivos, como da própria folha de pagamento, né, e contratos, né, de suspensão parcial do contrato de trabalho, são medidas que são necessárias ainda neste momento que nós estamos vivendo. Perfeito. Agora, conversando com talvez o pequeno empresário, o lojista, a gente sabe que alguns setores voltaram, né, às atividades e tiveram que se adaptar aos protocolos. Né? Os empresários agora são obrigados a investir em álcool em gel, salão de beleza, por exemplo, tem que ter máscara e avental descartável, quer dizer, o empresário está gastando mais, o público é menor, mas as pessoas... Tem também os clientes, né? Eles têm os contratos de trabalho reduzido, estão recebendo menos, muitos estão desempregados. Queria saber como é que faz para chegar num equilíbrio do valor que é cobrado pelo serviço e pelo produto. Existe algum tipo de dificuldade maior nesse sentido? O Sebrae está percebendo? Como faz para estabelecer o preço? Esse preço está variando para cima, para baixo? Queria saber da sua percepção com relação a esse assunto. Uma variável importante em todo esse processo é, de fato, você ter medidas, né, novas no momento da retomada. No momento em que for oportuno e as autoridades, né, estaduais e municipais permitirem a volta do atendimento presencial, não vai ser a mesma forma como atendia anteriormente. Então, tem um determinado investimento, né, que o empresário terá na sua volta, seja em termos de mudanças de layout do próprio estabelecimento, essas adoções de segurança sanitária, isso deve ser adotado, né, pois o cliente ele retorna no momento em que ele perceber a segurança no estabelecimento. Então, essa é uma variável que tem que estar sendo colocada, não tem como não agir desta forma, para que de fato o cliente volte ao seu estabelecimento. E a precificação, né, é algo que o empresário tem que controlar seus custos, né, reduzir custos é algo que a gente já vem falando desde o início, né, da crise, o máximo possível de redução de custos, isso mantém. Nós não acreditamos que a volta vai ser como as suas vendas serão as mesmas que tinha antes da crise, você tem um movimento de retomada, então tem que administrar custo. E o preço tem que acompanhar, em parte, esse reajuste de custo. O que você puder, né, ter troca, seja com o mesmo fornecedor, um custo menor de aquisição de um alimento, de um serviço que você tenha, coloque isso para o preço, né, e transfira isso para o seu consumidor. É o momento de retornar com muita segurança para que o cliente volte. Senão o estabelecimento vai estar aberto e não vai ter cliente. Aí tem o custo de estar aberto e não tem a receita de ter alguém frequentando esse estabelecimento. Por isso que não é só o físico, mesmo que o físico volte, a presença nos canais digitais continua significativa neste momento. Talvez seja importante também alinhar ou readequar, né, Barão, as expectativas com relação ao lucro, já que as pessoas estão tendo esses contratos revistos, reduzidos, né, com um corte na jornada, mas também nos ganhos, talvez os lucros desses lojistas, desses empresários, enfim, também tenham que se readequar, né? É o tal do novo normal, né, Barão? É o novo normal, o novo normal. Você sabe, Carla, você falava dessa ajuda, né? Aqui nos Estados Unidos, muitas empresas que não estavam esperando nada receberam um cheque do governo. Não foi um cheque assim, daqui a pouco você me paga. É um cheque, fica esse dinheiro com você. Então, algumas empresas pequenas aqui nos Estados Unidos, sem pedirem nada, receberam um cheque de ajuda, digamos assim, nesse momento. Ô César, para a gente finalizar, a Carla falou sobre esse novo normal. Eu sei que já tem palestrante, ninguém sabe como é que vai ser o futuro tão claramente assim, mas tem palestrante já vendendo aí dicas sobre o novo normal.
Você falou muito sobre essa história que é uma realidade, né, das vendas digitais, os canais da internet, onde as pessoas não têm contato uma com a outra, né? Muita gente está falando também sobre o home office. Em algumas empresas, o trabalho em casa deu certo, tão certo que agora as pessoas devem continuar mantendo essa realidade. Aqui nos Estados Unidos, muitos restaurantes estão atendendo na calçada, até no meio-fio, no meio da rua, colocar ali cadeiras do lado de fora. E, sinceramente, quando tiver verão, como está agora, eu imagino que também vai ser uma realidade por aqui. Sem querer ser pitoniza, saber como é que vai ser o futuro, César, mas você imagina que essas realidades impostas pela quarentena, além do digital que você já falou, serão uma normalidade a partir de agora, do tal novo normal que se aguarda? O consumidor, ele tem mudado o seu comportamento, né? A gente tem mudado o comportamento de adquirir os serviços, né? Então, valorizar algumas coisas que às vezes passavam um pouco despercebido. Uma delas é a questão da segurança sanitária, né? Todo esse movimento que você tem, né, em termos de proteção à pessoa, e você ter um ambiente que é um ambiente cuidado, né, limpo, que não só demonstre, mas que tenha todo um processo de higiene, é algo que veio para ficar. Então isso, né, é algo que o empresário tem que colocar isso como padrão no seu atendimento, né? Os colaboradores, treinamento de colaborador, né? Como ele atende esse seu cliente, né? Como ele aborda o seu cliente, isso vai ser muito percebido pelo consumidor. E tendências como esta de você ter ambientes fechados, que você tenha ventilação, você usar um pouco mais as áreas comuns dos grandes centros, principalmente, é algo que o poder público tem que sim readequar esses procedimentos. As pessoas estão, no momento que elas voltarem às ruas, né, frequentarem, elas terão uma questão de frequentar ambientes que tenham um pouco mais de um ambiente aberto e não um ambiente fechado. Então essas mudanças a gente acredita que veio para ficar, né? E um movimento muito forte de você ter um relacionamento maior com o seu cliente, né? Então, o relacionamento com o cliente é algo fundamental para qualquer empresa. Aquelas que estão passando um pouco melhor pela crise são aquelas que tinham um relacionamento muito forte com o seu cliente e um canal de comunicação muito ativo com ele. Mantenha isso. O cliente é o principal ativo da sua empresa e você tem que adotar todas as medidas para ter o melhor relacionamento com esse cliente. Quero agradecer a entrevista com o César Rissetti, gerente de competitividade do Sebrae, mais uma vez a Band News FM, tentando dar algumas dicas, né, para quem está enfrentando essa pandemia, para não fechar, para continuar empregando o maior número possível de pessoas no comércio, na indústria. César, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até a próxima, obrigado.